O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos estado aqui a cada sábado com vocês, mediante este programa, neste canal de televisão, para juntos termos a comunhão na Palavra de Deus. Isso porque nós acreditamos que a santificação do povo de Deus, a edificação da igreja, se dá mediante a ministração da Palavra de Deus. Conforme encontramos no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 26, o Senhor Jesus está santificando a sua igreja mediante a sua palavra, que é uma palavra santificadora, uma palavra transformadora, uma palavra capaz de nos salvar completamente. É por isso que queremos deixar aqui o nosso convite estendido a todos vocês, para que a cada sábado vocês estejam conosco acompanhando as ministrações da Palavra de Deus. Eu quero lembrar também a todos vocês do nosso novo local de reuniões. Nós já nos mudamos lá da QNE, agora estamos na QI 4, lote 23, o ponto de referência é o Colégio Ideal, ali na Avenida Sandu. Estamos agora congregando num lugar mais amplo, um local que pode receber agora melhor a sua família, receber a você, para que juntos assim nós possamos ter essa comunhão na palavra, sermos ministrados pela palavra e então crescermos em vida, crescermos em graça até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Anote o endereço do nosso novo local, QI 4, lote 23, Taguatinga Norte, setor de indústria de Taguatinga. Anote também um ponto de referência, Avenida Sandu, descendo a esquina do Colégio Ideal. Inclusive, amanhã, domingo, nós vamos começar uma série de mensagens. Eu quero convidar a você e a sua família, porque será uma série de mensagens muito importante, uma série que certamente vai mudar o seu olhar, vai mudar o seu coração, vai certamente imprimir em você o cerne da vontade de Deus. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da salvação, porque Jesus declara em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, e portanto é esse conhecimento da pessoa de Deus, não somente o conhecimento objetivo, mas o conhecimento experiencial da sua pessoa, mediante a sua palavra e o exercício do Espírito Santo, é que fará com que nós possamos experimentar de fato abundantemente a vida eterna, até atingirmos a estatura de varão perfeito, até quando então, diz a Bíblia, nós chegarmos ao pleno conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Então nós queremos convidar a você e a sua família para nos acompanhar a partir de amanhã no nosso local de reuniões aqui em Taguatinga, às 18 horas, o início dessa série de mensagens tão importante, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo. Fica aqui o nosso convite estendido para que vocês estejam conosco. Inclusive, lembrando também a vocês das nossas extensões ministeriais, ali em Planaltina, na quadra 5,
Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, temos ali uma extensão, o pastor Fernando Rodrigues também está ali ministrando a cada domingo às 19 horas, a rica palavra de Deus. Vocês de Planaltina, de Sobradinho, do Colorado, das imediações, estejam conosco lá em Planaltina. Lembrando também que no dia 25 de fevereiro estarei lá em Planaltina ministrando uma palestra de grande importância e de grande envergadura escatológica, os 7 selos do Apocalipse. Coloca na sua agenda, dia 25 de fevereiro, em Planaltina, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, às 19 horas do dia 25 de fevereiro, essa grande palestra que eu vou ministrar para todos aqueles que amam a Deus e que desejam conhecer um pouco mais a respeito dos últimos acontecimentos da história da humanidade, antes da implantação aqui do reino milenar e da eternidade com Deus. Quero lembrar também vocês, irmãos de Goiânia, que nós temos uma extensão em Goiânia. Anote o endereço: Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Ali o pastor Giovanni, bispo Giovanni, está com vocês, também ministrando a palavra de Deus todos os domingos às 19 horas. Que vocês todos possam encontrar em uma de nossas extensões um lugar de paz, um lugar de amor e, sobretudo, um lugar onde a palavra de Deus é ministrada segundo as sãs palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, porque somente assim, tendo a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, é que temos a certeza que seremos aprovados no dia da vinda de Jesus Cristo. Eu quero convidá-los neste momento a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem então na ministração desta manhã. Estamos ministrando as 7 cartas aqui em Apocalipse, capítulos 2 e 3, 7 cartas proféticas que, juntando todas elas, lendo-as dentro de uma perspectiva linear, de Éfeso em direção a Laodiceia, temos então um registro profético de toda a história da igreja. É importante que você, meu irmão, e você, minha irmã, vocês que amam a Deus e que desejam servi-lo segundo a sua palavra, é importante que todos nós tenhamos uma visão panorâmica da história da igreja, desde os seus primórdios, aqui representada e indicada pela igreja em Éfeso, passando então pela igreja em Esmirna, o período da igreja sofredora, Pérgamo, quando a igreja ali se casou com Roma, houve o casamento, a copulação da igreja santa de Jesus com o paganismo, com a igreja romana, e então tornando-se por fim Tiatira, a igreja apóstata, passando por Sardes, inclusive terminamos esta mensagem na semana passada, que seria o movimento de reforma, e então passando por agora Filadélfia, até a última das igrejas, Laodiceia, a igreja do século 20 e 21. Hoje queremos dar início às ministrações da igreja em Filadélfia. É importante que nós tenhamos esse olhar crítico, esse olhar histórico, esse olhar profético sobre a história da igreja, para que você entenda a vontade de Deus em relação à sua igreja, à sua verdadeira igreja, e para que você então compreenda quais os desvios, para que você conheça quais foram os elementos, profanos e malignos e mundanos que entraram na igreja e tornaram então a igreja uma igreja decaída, uma igreja apóstata, como hoje podemos ver muitas manifestações desses elementos malignos, profanos e heréticos na igreja de Jesus Cristo. Sabemos então que nós temos ali no início Éfeso, o início da igreja. E como é que essa igreja então ela veio, porque abandonou o primeiro amor, a decair até um estágio de Tiatira, o estágio de uma igreja profana, de uma igreja apóstata, de uma igreja totalmente comprometida com o paganismo. E então Deus vem reagindo. Deus vem então reagir com a igreja em Sardes, que é o movimento de reforma, que foi um grande marco na história da igreja. Entretanto, como nós vimos aqui na semana passada, Sardes não avançou para a condição de uma igreja plena. Isto porque faltava que ela consolidasse o restante que estava para morrer. Ou seja, Sardes representa um movimento de reforma que, tendo começado muito bem, avançou até um certo momento e ali parou, estagnou. Se Tiatira fala de uma igreja apóstata,
Sardes fala de uma igreja que começou uma reforma e, entretanto, parou no tempo e, portanto, fala-se aqui de uma igreja estagnada, uma igreja que não atingiu a sua plenitude. Razão por quê? Deus tem que avançar e reagir agora com a igreja de Filadélfia. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Filadélfia, a igreja do coração de Deus. Esta é uma igreja que nós devemos olhar com muita atenção, porque nesta carta nós vamos encontrar as características de uma igreja que efetivamente agrada ao Senhor. Nós não estamos aqui tratando agora de denominações religiosas ou de denominações evangélicas. Estamos tratando de características proféticas aqui anunciadas nas 7 cartas que caracterizam uma igreja apóstata e características que anunciam, declaram e tipificam uma igreja segundo o coração de Deus. Cabe a você e a mim e a cada um daqueles que amam a Deus fazer uma verificação empírica, uma verificação dos fatos como encontramos nos dias de hoje, à luz daquilo que a Bíblia diz ser a verdade. E então, ao fazer essa verificação, você terá todos os parâmetros necessários para julgar se o lugar onde você congrega, se o lugar onde você tem sido ali, tem servido a Deus, se de fato é um lugar que agrada ou não ao Senhor. Não é uma questão denominacional, é uma questão de princípios bíblicos que devem ser comparados e confrontados com as práticas que temos visto nos dias de hoje. É interessante que depois de Tiatira, a igreja que se apostatou plenamente, e de Sardes, uma igreja que começou a se elevar em direção a uma restauração, mas não atingiu a sua plenitude, talvez alguém diga assim, é provável que não possamos ter então uma igreja plenamente restaurada, porque não somente a igreja se degradou completamente em Tiatira, como ela estagnou em Sardes. Mas veja só como que Jesus começa a falar a esta igreja em Filadélfia. Com que palavras, ou com quais palavras, Jesus se dirige a esta igreja adequada, a esta igreja do amor fraternal, igreja essa que certamente tem o seu despontamento ali no final do século XVIII e início do século XIX. Leia comigo capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, que nos diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vejam como que Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o que anda entre os 7 candeeiros de ouro, ou seja, aquele que está presente no meio das igrejas, ao longo de toda a sua história, ele agora se levanta e diz: eis que eu tenho a chave de Davi, ou seja, a chave do reino, porque o filho de Davi, aquele aponta para o reino messiânico de Cristo, para aquele que haveria de vir e estabelecer definitivamente o seu reino. O que significa que nem todas as profundezas de Satanás, da igreja apóstata, com as suas doutrinas vis, com todos os outros inimigos da igreja, são capazes ou serão capazes de banir ou de aniquilar com a vontade de Deus de estabelecer o seu reino na igreja e por meio da igreja. Todas as forças das trevas lutando contra a igreja de Cristo não poderão vencê-la. Isso me faz lembrar daquele texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a despeito de toda ação demoníaca contra a igreja de Jesus Cristo, e apesar também de todos os momentos em que aparentemente a igreja esteve derrotada, esteve vencida no fundo do poço, mas a história da igreja não acaba em Tiatira, não se esgota em Tiatira, e nem a história da igreja se desanima com a estagnação de Sardes,
porque Jesus se levanta no meio do seu povo para falar: eu tenho as chaves de Davi, as chaves do reino, ou seja, o seu reino que um dia começou a ser implantado ali no princípio da igreja, será cabalmente estabelecido por meio do Messias, que é o Davi maior, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Não é sem razão que ele diz no versículo 8: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, Jesus se levanta agora, nesse exato momento da história da igreja, aqui depois de Tiatira, depois de Sardes, ou seja, depois de uma igreja apóstata e uma igreja que tentou se levantar, mas parou. Jesus se levanta agora no final do século XVIII, início do XIX, com os grandes movimentos de restauração. Agora, não somente pessoas comprometidas com a verdade objetiva da Escritura, mas agora Deus começa a levantar em vários lugares do mundo, várias igrejas que têm um compromisso com a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus e, sobretudo, essa palavra agora vivida e aplicada em sua experiência. O final do século XVIII, início do XIX, Deus começa a levantar, Deus abre uma porta de restauração. Uma porta de restauração esta, que uma vez aberta, agora convida a todos aqueles que de fato desejam efetivamente servir ao Senhor segundo a sua vontade. Essa não é uma obra de homens. No caso de Sardes, foi uma obra de reforma, certamente Deus agindo ali por meio dos reformadores, mas o fim do movimento de reforma foi a mão do homem sendo colocada para fechar o movimento de reforma na forma de um sistema reformado, de maneira que foi engessada a palavra de Deus e por esta razão se estagnou e parou. Mas agora o próprio Senhor diz: eu tenho as chaves de Davi, as chaves do reino, eu abro uma porta e essa porta jamais será fechada. E então esta igreja do final do século XVIII, início do XIX, veja só como é que são as características desta igreja, segundo o versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, que nos diz assim: conheço as tuas obras, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aqui, queridos irmãos, estão os segredos de uma igreja genuinamente cristã e o segredo da vitória da igreja de Jesus Cristo. Sabemos que a igreja, no início do primeiro século, era uma igreja fraca, era uma igreja frágil, conforme nos é profeticamente e parabolicamente nos apontado ali em Mateus capítulo 13. Era como se fosse uma erva, né? É como se fosse ali, na verdade, uma pequena hortaliça, um pequeno pé de mostarda. Isto porque a igreja, para os homens, ela é fraca. Para os homens, ela é frágil, porque ela deve ser mantida, ela deve ser sustentada, ela deve ser alimentada mediante o poder de Deus, sem nenhum tipo de ação humana, ou de mecanismo humano, ou da instrumentalidade humana. Mas sabemos pela história e por tudo aquilo que nós lemos aqui nessas cartas, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que a igreja do Senhor logo se casou com Roma. Esse casamento com Roma tornou a igreja, ou transformou a igreja, de um pé de mostarda simples e frágil para um grande sistema babilônico, romano, como diz o termo Pérgamo, né? Para uma torre fortificada. De sorte que a igreja uniu o poder espiritual, celestial e eterno ao poder temporal dos homens, transformando-se assim numa grande, forte religião. De maneira que quando veio então o movimento de Sardes da reforma, nós sabemos pela própria história que eles não conseguiram se desvencilhar desse fator político. A obra da reforma foi uma obra que envolveu uma ação política e o poder político para se sustentar. Isso também macula
a obra de Deus. A igreja de Cristo, sempre que ela esteve numa posição adequada e numa condição espiritual de aprovação diante de Deus, ela teve a sua dependência única e exclusivamente de Deus. É por isso que é dito que esta igreja de Filadélfia, essa igreja de restauração, de movimento de restauração, é uma igreja que tem pouca força. Ou seja, humanamente falando, ela não conta com apoio do governo, não conta com apoio de empresas estatais, não conta com apoio de política. Antes é uma igreja frágil diante dos homens. É uma igreja simples, que certamente, quando os homens religiosos, as grandes instituições religiosas olham para ela, certamente desprezam-na por considerarem que seja algo totalmente desprezível, por ser ela desprovida de qualquer força, de qualquer capacidade ou habilidade oferecidas pelo mundo. Ou seja, ela não tem o poder mundano e pecaminoso do sistema religioso e político. Ela não tem as habilidades mundanas da filosofia, da psicologia, do marketing e de nenhum tipo de intervenção humana. Antes, é uma igreja cuja força se encontra na palavra de Deus e no nome de Jesus. Uma igreja que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. E aqui estão, portanto, duas características de extrema importância de uma igreja adequada: guardar a palavra de Deus. Eu quero, portanto, perguntar a você, meu irmão que está em casa, a você, minha irmã, quero chamar a sua atenção, quero que você pense um pouco sobre isso. Você tem guardado a palavra de Deus, assim como ela nos foi legada por Jesus Cristo e por seus apóstolos? Você tem guardado no coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, tem feito perseverar ou preservar esta palavra no seio da igreja, sendo a palavra de Deus a única regra de fé e prática na sua vida e na igreja em que você participa? Queridos irmãos, há muitas igrejas nos dias de hoje que até que parecem ser igrejas fiéis ao Senhor, entretanto, não tem guardado a palavra de Deus. Isto por quê? Porque pouco a pouco foram abandonando a palavra de Deus enquanto verdade absoluta, enquanto único fundamento no qual sermos edificados, para então se deixarem levar pela palavra da filosofia, pela palavra da psicologia, pela palavra do marketing. E assim, as igrejas hoje em dia têm, muitas delas, se distanciados dessa palavra e têm se apoiado em fundamentos mundanos e humanos. Mas veja que a igreja de Cristo, essa igreja que diante dos homens é fraca e é frágil, é, entretanto, uma igreja que tem guardado a palavra de Deus e não tem negado o seu nome. Ou seja, tem colocado a pessoa de Cristo como o único fundamento em que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis. Isso nos faz lembrar do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, 10 e 11, quando o apóstolo Paulo ali nos diz que ele, como prudente construtor, lançou o fundamento, e ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é o único fundamento, ele é a substância de tudo, ele é a razão de todas as coisas, tudo foi criado nele, por meio dele e para ele, de maneira que a igreja de Cristo o tem como sendo a razão de todas as coisas. É uma igreja 100% cristocêntrica, que começa em Cristo, que tem Cristo como base, como substância, como conteúdo, como razão de ser, e então encerra-se tendo Cristo como desfecho de todas as coisas, tendo Cristo como o centro e a universalidade de todas as coisas. Esta igreja adequada guarda a palavra de Deus e estabelece Cristo como sendo o seu tudo. Ou seja, que não depende de nenhuma outra coisa que não seja Cristo e não estabelece nenhuma outra coisa que não seja o próprio Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que nós abramos nossos olhos espirituais para enxergar essa grande verdade de que Cristo é tudo em todos.
Mas ao olharmos para a história da igreja, mesmo nos tempos dos apóstolos, da primeira igreja, nós temos visto como que o diabo, o maligno, tem se infiltrado no meio da igreja para ali disseminar as suas heresias, mesmo que as faça em nome de Cristo. Mas vemos como que Satanás tem colocado um tanto de coisas dentro da igreja que não é Cristo, embora levem o nome de Cristo, mas que competem com Cristo o lugar da centralidade e da universalidade que pertencem tão somente a Jesus Cristo. Hoje em dia vivemos num tempo de muito esoterismo no meio da igreja, tempo em que o povo de Deus tem depositado a sua confiança em velas, tem depositado a sua confiança em arruda, em sabonete de arruda, em cajado, em óleo, em sal, ou seja, um tanto de coisas no meio da igreja que ainda que sejam dadas em nome de Cristo, mas que não são o próprio Cristo. Inclusive tem depositado a sua confiança na sua própria fidelidade, quando confiam que as suas ofertas e os seus dízimos são capazes de fazê-los senhores do próprio Deus. Tudo isso, na verdade, consiste no espírito de apostasia que tem roubado do povo de Deus a centralidade da palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais do que nunca, nós podemos e devemos nos voltar para esta prática de igreja adequada. Lembre-se que Filadélfia não é nenhuma igreja hoje em dia que tem um nome específico. Não pense que você indo para uma igreja chamada Filadélfia, você estará nesta base. E não pense que você indo para qualquer tipo de igreja ou de reunião que leva o nome de restauração, isso significa que você esteja nessa base. Não, a base é algo de prática, não algo de denominação. E, portanto, você deve voltar os seus olhos para a palavra e para o nome de Jesus Cristo. É somente isso que vale. E é somente isso que vale de fato a pena. A palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo. É certo que muitos são os inimigos da igreja verdadeira. Como diz no versículo 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, aqui nós temos imediatamente aqueles que se declaram judeus e são mentirosos, aqueles que se dizem judeus, antes são sinagogas de Satanás, mas esses são apenas os primeiros de tantos inimigos do povo de Deus e da verdadeira igreja que surgiriam ao longo da história. Todos aqueles que trazem mesmo o nome de judeus, ou que trazem o nome de igreja, ou que trazem o nome de Cristo sobre os seus ombros, mas que não andam na verdade, não têm a palavra de Deus como fim, não têm Cristo como tudo, ora, esses certamente perseguem aqueles que de fato mantêm-se na base do nome da palavra de Deus. Mas um dia, todos estes haverão de se prostrar e reconhecer quem são esses que verdadeiramente guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus Cristo. É certo que aqui traz tanto um juízo para os que perseguem, como também traz aqui um galardão para aqueles que permanecem nesta base. Como diz no versículo 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Na semana que vem, nós iremos retomar esta mensagem, abordando melhor os aspectos importantes desta epístola, carta à igreja em Filadélfia. Quanto ao mais, eu quero lembrá-los de que amanhã, na QI 4, lote 23, aqui em Itaguatinga Norte, setor de indústria, ali próximo do Colégio Ideal, da Avenida Sandu, nós estaremos ali reunidos às 18 horas, em que eu iniciarei uma série de mensagens de extrema importância, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Será uma série de mensagens que certamente vai tocar no âmago, no íntimo do nosso coração, porque vai nos conduzir por um caminho de edificação, de salvação plena de nossa alma, até que nós possamos, por fim, estarmos diante de Cristo naquele dia e sermos aprovados por Ele. Coloque na sua agenda amanhã, às 18 horas, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Itaguatinga,
próximo ao Colégio Ideal, ali na Avenida Sandu. Eu aguardo por todos vocês amanhã, em o nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.